Lá vem a professora com o maestro das formas. Quando Antônio Gaudí se formou em Barcelona, o diretor da Escola de Arquitetura sentenciou: estamos dando título a um louco ou um gênio, o tempo mostrará. Gaudí não seguia métodos convencionais e desenvolveu um estilo próprio que incorporava formas inspiradas na natureza. A Casa Vicens foi seu primeiro grande projeto no estilo conhecido como modernismo catalão. Revestida em cerâmica e azulejos coloridos, com torres e chaminés, foi declarada Patrimônio da Humanidade em 2005. Gaudí revolucionou a arquitetura com a Casa Milá, que rompeu com as linhas tradicionais com sua fachada ondulante e ausência de linhas retas. Suas varandas em ferro forjado lembram plantas, são únicas, cada uma com um design diferente. O pátio interno permite a entrada de luz natural e, apesar de ser um ponto turístico muito visitado em Barcelona, tem gente morando em alguns de seus apartamentos até hoje. O terraço é fenomenal, com chaminés que lembram elmos medievais. A casa foi apelidada pejorativamente de La Pedreira, porque sua aparência causou estranheza para as pessoas na época. O Gaudí estava muito à frente do seu tempo. Sem ficar para trás, a Casa Batló, que é o sobrenome do industrial que encomendou o projeto, impressiona com sua fachada colorida por vitrais, linhas sinuosas e varandas que lembram máscaras, crânios. Seus vitrais incorporam elementos da natureza e filtram a luz, criando uma atmosfera mágica no interior da casa, que também impressiona pela maestria do Gaudí em criar espaços fluidos e orgânicos, com elementos sinuosos, ausência de cantos retos e tetos inspirados no náutilo, essa concha aí do lado. É surreal. Outro projeto notável é o Parque Güell, que inicialmente seria um empreendimento imobiliário, mas se tornou uma área pública com arquitetura impressionante. Nesse espaço, 86 colunas dóricas sustentam o teto decorado com mosaicos e mandalas que representam as 4 estações do ano e os ciclos lunares. O Gaudí, além de criativo, se preocupava com a funcionalidade. Ele criou um sistema de captação de água para irrigar os jardins do parque. Os mosaicos são marcantes, feitos com fragmentos de cerâmica e vidro, além de lindos, quando utilizados em interiores, têm a função de capturar e regular a luz. A fonte da salamandra é uma peça única e um dos pontos de maior interesse no parque. Os bancos sinuosos se integram ao ambiente, são lindos, todos decorados e, além de confortáveis, favorecem a contemplação do espaço. Aqui, telhados e torres, todos decorados com mosaicos. Para mim, lembra um conto de fadas. E a cereja do bolo, a obra-prima do Gaudí, é a Catedral da Sagrada Família, que está em construção desde 1882, 141 anos, pessoal. Esse projeto contempla 18 torres, muito simbolismo religioso e é muito complexo, vale um vídeo só para ele. O interior é magnífico, repleto de colunas inspiradas em troncos de árvores. A intenção é que a gente se sinta dentro de uma floresta penetrada por raios de luz. E quando a gente olha para cima, essa é a paisagem. Impressionante. Quando Gaudí morreu, apenas uma das fachadas havia sido concluída, porque essa catedral ela é um templo expiatório. O que isso significa? Significa que ela depende de doações particulares para sua construção. Então ninguém tem ideia de quando ela vai ser concluída. Aí na maquete a gente tem uma ideia de como ela vai ficar. O Gaudí era celibatário, nunca se casou para poder se dedicar integralmente à arquitetura. Enfim, gente, ele deixou sua marca em Barcelona, imortalizou sua genialidade nessa cidade que ele amava. Infelizmente, o fim do Gaudí foi bem trágico, porque, apesar de todo o seu reconhecimento e respeito, as pessoas admiravam muito ele. Ele morreu atropelado por um bonde elétrico. Demoraram para socorrê-lo, porque ele estava tão modestamente vestido que foi confundido com um mendigo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Um abraço, que lá vai a professora.